Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, quero começar esse vídeo agradecendo aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. E já peço a você que não é inscrito ainda, observe aí. Se você não tiver inscrito, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva no canal. Ao final do vídeo, se você gostar, deixe também o seu like e faça os seus comentários. Meus amigos, nesse vídeo eu quero continuar falando sobre a graça, o indulto que o presidente concedeu ao deputado Daniel Silveira, e quero mostrar para vocês as ilegalidades que foram cometidas naquele julgamento. Eu quero usar aqui o Twitter da Tamea Danelon, que ela é uma professora de processo penal e procuradora da República. A Tamea Danelon, ela fez uma thread muito bem estruturada aqui, ela explica perfeitamente o que aconteceu naquele julgamento. E eu vou começar para vocês lendo aqui. Minha análise sobre o caso Daniel Silveira em 10 pontos. O ponto número 1, ela colocou imunidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra, por conta da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que abrange as opiniões, palavras e votos. Na verdade, vocês viram ali que o motivo da prisão do deputado Daniel Silveira foi aquele vídeo que ele gravou. Então ele usou só palavras, ele não usou as mãos, não usou nenhum instrumento para fazer nenhum ato de violência, nada. Ele usou apenas palavras e ele, como parlamentar, que vem de parlar, de falar, ele teve então a sua liberdade cerceada por conta disso. E a Tamea Danelon continua aqui. Quebra de decoro. Devido ao excesso de sua fala, configuraria quebra de decoro parlamentar a ser apreciada apenas pela Câmara dos Deputados. Então, todas as vezes que um parlamentar comete um delito de quebra de decoro, por exemplo, é uma coisa que deve ser apreciada somente pela Câmara de Deputados. Se algum ministro do STF se sentiu lesado o seu direito, se sentiu, vítima de injúria, calúnia ou difamação, ele que procura, então, os meios de entrar com uma representação contra o deputado, mas não querer fazer como fez lá o Alexandre de Moraes. Terceiro ponto, não havia flagrante. Parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, pois posteriormente foi concedida fiança. Todos se lembram que o Alexandre de Moraes estabeleceu uma fiança para o Daniel Silveira. Ele não tinha o dinheiro para pagar, foi feita uma vaquinha virtual e foi arrecadado esse dinheiro, foi paga a fiança e mesmo assim o Alexandre de Moraes não liberou o Daniel Silveira. Quarto, prisão em flagrante dura apenas 24 horas. No prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em prisão preventiva. Como deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante durante meses, que foi o que aconteceu com Daniel Silveira. O quinto ponto é o não cabimento de tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva. Mas como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Vocês verem o tanto de ilegalidade que foi cometida contra o deputado Daniel Silveira. E você vê ainda esse pessoal da extrema esquerda chamando ele de criminoso, que deveria mofar na cadeia, que foi condenado a quase 9 anos de cadeia. O sexto, análise da Câmara. A Câmara dos Deputados deveria analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, no caso de tornozeleiras e outras, ao parlamentar. E o que não foi feito, O sétimo, cerceamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolhido em utilizar redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a função precípua desse cargo é parlar, ou seja, de falar. Vocês se lembram que quando o ex-presidiário estava preso, o Lula, ele dava entrevistas, ele usava suas redes sociais normalmente. Nós já vimos o Fernandinho Beiramar concedendo entrevista. E o Daniel Silveira proibido de dar entrevistas e de usar suas redes sociais, inclusive. Item 8. Não há multa diária no processo penal. Olha só o absurdo que foi feito. O Alexandre de Moraes estabeleceu uma multa diária
caso o Daniel Silveira continuasse se recusando a usar a tornozeleira eletrônica. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária, mas deputados não podem ser presos preventivamente. É a lei. 9. Impedimento de réu acompanhar seu julgamento. Olha só o tamanho do absurdo. Ninguém pode ser impedido de acompanhar seu próprio julgamento sob pena de violação do princípio constitucional da ampla defesa. O Daniel Silveira foi lá para tentar presenciar ali, né, assistir o seu julgamento. Ele, como réu, ele tem o direito de assistir o seu próprio julgamento. E ele foi barrado, estava acompanhado do deputado Eduardo Bolsonaro, e eles foram barrados e não foi permitida a entrada deles lá, sob a alegação de que eles não tinham o passaporte vacinal. 10. Suspeição de juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador, diante da suspeição e também violação do princípio acusatório. Essa última aqui eu acho a mais grave, porque o Alexandre de Moraes, ele se sentiu a vítima, né? Ele se sentiu lesado, porque o Daniel Silveira gravou um vídeo falando barbaridades a respeito dele, então ele se sentiu lesado, ou seja, ele vítima, né? E ele, como vítima, mandou abrir o inquérito, né? Ele presidiu o inquérito, que aliás acho que foi aberto pelo Dias Toffoli, né? E ele presidiu e ele participou do julgamento, ele votou, ele foi o relator, inclusive, contra o Daniel Silveira. Para vocês verem o tamanho dos absurdos que foram cometidos, de ilegalidades que foram cometidas contra o deputado Daniel Silveira. Então cabia sim ao presidente Jair Bolsonaro trazer para dentro das 4 linhas da Constituição, como diz ele sempre, trazer esses ministros para dentro das 4 linhas da Constituição. Ah, mas foi 10 votos a 1, eu vi muito esquerdista aí argumentando que como foram 10 votos a 1, olha, tem um ditado que diz que o errado, ele vai continuar sendo errado, mesmo que muitas pessoas estiverem agindo daquela forma. Se você chegar num acidente, por exemplo, com um caminhão de carga e tiver todo mundo ali, centenas de pessoas saqueando aquele caminhão, isso não quer dizer que aquilo ali se tornou certo. Continua sendo errado, continua sendo crime. Continua sendo crime. Não é porque todo mundo está fazendo que passou a ser uma coisa legal. E não é porque 10 ministros do Supremo votaram ali contra a Constituição Federal, no caso do Daniel Silveira, e apenas um votou observando a lei, que os 10 têm a razão. Os 10 agiram de forma errada. E isso é muito, muito fácil de perceber, basta olhar o que foi feito, não precisa ser nenhum bacharel em direito para entender isso. Mas, infelizmente, né, todos ali decidiram fazer corporativismo com o Alexandre de Moraes, a verdade foi essa, né? Eles não quiseram deixar o Alexandre de Moraes na fogueira, porque o Alexandre de Moraes extrapolou todos os limites do ilegal, né? E aí os seus colegas não quiseram deixar ele. E aí usaram do corporativismo para condenar o Daniel Silveira. Então, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, parabéns. O presidente fez certinho em conceder a graça ao Daniel Silveira. E agora vamos aguardar, mas eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal não vai se manter inerte em relação a isso e vai querer tomar alguma providência. Agora, como eu disse no vídeo de ontem, né? Vamos ver quem que vai ter a força para que seja cumprido de um lado ou de outro. E eu continuo apostando no presidente Jair Bolsonaro, porque é ele que tem o poder da caneta em relação à força. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. E eu acredito que isso vai prevalecer. Acredito muito que vai prevalecer o lado do presidente Jair Bolsonaro. Tá bom, meus amigos? Então eu peço a você que observe aí, não tiver inscrito, se inscreva, deixe também o seu like, faça seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes.